Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 3. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Tudo isso vai ajudá-los a responder as atividades depois, ok? Então, vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a população, tá? É a primeira parte, então a gente vai dar início a essa questão da população. Qual que é o nosso objetivo, então? Trabalhar os aspectos que envolvem a população. Então, vamos lá. Agora que a gente já conhece, né, os aspectos que envolvem essa configuração espacial do território, a gente vai, entender, vai estudar como, sobre quem vive, como vivem e como utilizam o espaço, ou seja, os aspectos populacionais, porque a gente tem o território, mas ele não é vazio, ele é habitado por uma população. Então, a gente vai estudar quem são, como vivem, onde vivem. Sexta-feira no Globo Repórter, não, brincadeira, vamos lá. Chamamos de população, o conjunto de indivíduos que habitam, determinado local, região, país ou mundo. Então, a população é isso, é um conjunto de habitantes, um conjunto de pessoas e eles habitam, aquele local. A parte, da geografia que estuda, a população, ela se chama demografia, principalmente através de processos estatísticos, tá? Além das dinâmicas, entre a população e o espaço, como a questão de migração, imigração, migrações, tudo que envolve esse deslocamento, populacional. Então, e por que é importante, que a gente estude, as populações? As informações que são coletadas, os dados, sobre a população, eles são utilizados como referência para a formação de políticas públicas, em diferentes áreas, como saúde, educação, ainda, segmentos da economia, que apontam pontos fracos ou fortes, a evolução histórica, da sociedade. Então, tudo isso é importante para esses estudos, Então, a partir desses dados, tem mais idosos, então a gente precisa investir um pouco mais ali na questão da saúde para idosos. Tá nascendo mais crianças, então a gente precisa ter mais leitos de maternidade. Então, todos esses dados que são coletados a partir, da população ali, são utilizados para questões, políticas e econômicas. A contagem, da população brasileira, é feita por meio do censo demográfico, que esse censo é feito a cada 10 anos, então de 10 em 10 anos a população ela é recontada. Por quê? De 10 em 10 anos a gente tem a renovação das gerações, tá? Então, fornecendo informações sobre esse censo fornece quais tipos de informação? Natalidade, os nascimentos que ocorreram naquele período, quem morreu, as taxas de mortalidade, o analfabetismo, as migrações, quem mudou, se entraram ou saíram, de escolas, então essas questões educacionais. E quem que coleta esses dados aqui do censo? Hoje no Brasil, o responsável por essa coleta, a coleta e o tratamento, que é a leitura, a divulgação desses dados, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele é bem antigo, foi criado em 1936 e é ele quem fornece essas informações. Então, a gente tem de 10 em 10 anos os recenseadores, que são aquelas pessoas com aquele jalequinho azul lá, que vão de casa em casa e fazem perguntas sobre as famílias, as pessoas que habitam ali aquelas casas. Então, a partir desses dados, nós temos, os dados do censo. Agora, a pluralidade, essa diversidade da nossa população. Agora que a gente já entendeu, alguns dos aspectos, como que são contadas as populações, a partir de como que a gente tem os dados, a gente vai entender um pouco sobre a nossa formação, que é a pluralidade. Essa diversidade, tem origem na formação do nosso território, a partir do encontro de diversos povos. O primeiro dos povos eram os indígenas, Como a gente bem sabe, eles já habitavam o nosso território antes da chegada ali dos portugueses, então são os povos originais, Eles viviam ali do cultivo, da caça e da pesca, então viviam do que a natureza poderia fornecer a eles ali. E tinha algumas técnicas que eles já utilizavam e que mais tarde foram incorporadas
pelos portugueses, né? A roçada, a limpeza de terreno, né? Através de queimadas, então eles já tinham ali, a sociedade deles já caminhava muito bem, obrigada, antes da chegada dos portugueses. Daí depois chegaram aqui os portugueses, né? Que vieram ali no início da nossa colonização, né? E trouxeram muitas características que a gente carrega até hoje, que são a nossa língua, ali a principal das religiões, que seria o catolicismo, né? Esse é profundo e enraizado, né? Essa ligação ali com Portugal deu ao Brasil nessas tradições que a gente tem hoje. E depois a gente tem também os africanos, que foram trazidos à força, que eles migraram à força, foram retirados, né, do seu território, ali, do seu continente, e trazidos para cá à força, para um trabalho escravo, né? Trabalharam nas mais diversas áreas, né? Lavoura, minas, nos engenhos, então eles exerceram diversas funções aqui dentro do nosso país. E também, né, fazem parte da nossa história e da nossa cultura. A gente tem exemplos ali dentro da culinária, né? O vatapá, o acarajé, a pamonha, são todos vindos ali da cultura africana. Desculpem. No aspecto religioso, a gente tem algumas religiões de matriz africana. A gente também tem as palavras, né, que ficaram aqui no nosso vocabulário, vindo ali, né, das questões dos africanos ali. Então, esses três povos ali são os principais, as principais etnias que nós temos que formam hoje a população brasileira. Aí a gente tem alguns outros europeus que vieram depois, né, para colonizar, né, e por questões políticas também de branqueamento da população, né, que são os italianos, os suíços, os alemães, então todos esses vieram, né, mais tarde. Aí durante o Segundo Império, né, teve a vinda ali dos alemães e italianos, como a gente comentou, né, colônias de povoamento, principalmente no sul e no sudeste. Depois eles trabalharam, né, em lavouras ali de café, como substituição da mão de obra escrava. Então, como os senhores ali, né, os donos das terras, eles não queriam pagar salário para os escravos que estavam, né, libertos, eles trouxeram, né, como medida ali também de branqueamento, como eu comentei, da população, eles trouxeram esses imigrantes europeus, então eram assalariados e, né, já para branquear, né, a população brasileira. Daí também a gente, só, né, alguns dados ali, se calcula que o número de europeus que migraram aqui para o Brasil tenha sido em torno de 5 milhões, né? E de asiáticos foi mais ou menos 1 milhão. Então, de europeus, 5 milhões vieram aqui para o Brasil e asiáticos 1 milhão. Essa variedade, né, foi o que contribuiu para a construção dessa identidade nacional que a gente tem, essa alta miscigenação, essa mistura desses povos todos que ou já habitavam aqui, no caso dos indígenas, ou foram trazidos à força, no caso dos escravos africanos, ou vieram para cá em busca de melhores condições. Por isso, sempre é comum, né, a gente falar que o brasileiro é realmente isso, essa mistura, né, de povos. Então, é isso. Lembrando que essa é a primeira aula, né, dessa questão de população. Hoje a gente viu o trabalho ali do censo, né, como o censo nos ajuda nessa contagem e nessas políticas públicas, e como se deu a formação do povo brasileiro, essa troca cultural, essa miscigenação, essa mistura, ok? Então não deixem de fazer suas atividades e na nossa próxima aula a gente continua e nós nos vemos na nossa próxima aula também. Tchau, tchau!